Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, nós estamos retornando nossas aulas e dizer que estamos todos, felizes. Tá já terminando o ano, vocês vão se preparando, vão estudando para que nós possamos cada vez mais estar atentos às nossas aulas remotas. Passando para deixar também uma mensagem, espero que vocês meditem nessa mensagem, o trilho da fé e esperança. Eu sei que terei de travar duas batalhas nesta vida. Tenho consciência de que nem sempre será fácil despertar para mais um dia. Mas tenho de encarar a realidade de frente. E para isso acontecer, eu preciso manter minha fé e esperança. Só assim, irei superar as dificuldades naturais do dia a dia. Sim, porque às vezes temos que ser fortes e arrumar um jeito para descobrir a estrada de volta para a felicidade e bem-estar. Claro que com Deus no comando, tudo é diferente, melhor. E a Ele que me agarro quando algo de errado acontece na minha vida. E é sempre Ele quem me dá a mão e indica o melhor caminho. Na verdade, Ele só indica, porque depois precisamos de o trilhar até a meta da paz e do amor. Bom pessoal, nós vamos trabalhar sobre fração e porcentagem. Então as frações são utilizadas para representar parte de um todo de alguma coisa. Então a origem das frações está relacionada à necessidade de representar numericamente valores não inteiros, ou seja, menores que 1. Com as frações podemos realizar operações de adição, multiplicação, subtração e divisão. Toda fração é considerada um elemento do conjunto dos números racionais que é representado pela letra Q. A palavra porcentagem apresenta ligações estreitas, onde a parte significante da fração é 100. Então vamos compreender melhor a relação entre porcentagem e as frações. Definição de porcentagem. Observa aí um número x real, então x por cento representa x sobre 100, ou seja, 5%, ele é representado 5 sobre 100, 13% é representado 13 sobre 100, 99% é representado 99 sobre 100, e 72% é representado por 72 sobre 100. Então nesse caso aí, a porcentagem pode ser escrita na forma de fração, onde a fração é representada por numerador, a parte superior da fração, e denominador, a parte inferior. Então vamos lá, algum exemplo. Eu quero saber quanto custa 55% dos estudantes de uma sala de sexo feminino, como na classe há 40 estudantes. Quantas meninas há nessa sala? Então como será a forma como você vai interpretar 50% de 40 alunos. Então simplesmente você multiplica 55 vezes 40 e o resultado você divide por 100. Então dessa forma aí fica 55 vezes 40 dá 2.200. 2.200 dividido por 100 vai dar igual a 22. Então neste caso a sala há 22 alunos do sexo feminino. Observe logo como faz toda parte estreita do conteúdo até chegar à operação desejada. Querendo saber quanto custa 36% de 125? Então justamente 36 vezes 120 dividido por 100. Então 36 vezes 125 equivale a 4.500. 4.500 dividido por 100 dá igual a 45. O próximo exemplo, 42% de 80. Então 42 vezes 80 dividido por 100. Então dá 3.360 dividido por 100. Isso quer dizer que fica 33,6. 33,6. O próximo exemplo, 70% de 200. Então, 70 vezes 200 dá igual a 14.000.
dividido por 100. Então, 14.000 dividido por 100 é igual a 140. No próximo exemplo, 99% de 52. Então, 99 vezes 52 dividido por 100. 99 vezes 52, 5.148. Dividido por 100 dá igual a 51,48. Nesse caso aí, vai ser numa performance de um número decimal. Para facilitar os cálculos, as frações que representam a porcentagem podem ser simplificadas. Então, 25%, ou seja, uma representação, 25 sobre 100. Então, você vai observar que há uma possibilidade de ter apenas um único número que divida 25 por 100. Então, o próprio número 25 dividido por 25 dá igual a 1. 100 dividido por 25 igual a 4. Uma representação aí, 1/4. 30% de 100. Então, neste caso, vai ser dividido, não pode ser dividido por 30. Por quê? O 30 dividido por 30. Mas o 100 não divide por 30. Então, a gente vai começando a baixar o termo. Então, por 20 também não há possibilidade, porque o 30 não dá para dividir por 20. Então, mais 30 dá para dividir por 10. E o 100 também dá para dividir por 10. Então, a representação aí da porcentagem em relação à fração de 30% vai ser 3 sobre 10. De 80, né, por cento. Então, 80 sobre 100 dá para dividir. Então, no caso, fica 80 dividido por 80, daria 1, 100, impossível. 80 por 2, daria 40, 100, 50. Então, dividido por 3, não dá, por 4. Então, nesse caso, 80 dividido por 4, quanto é que dá aí? Então, no caso, 80 dividido por 4 dá 20. 100 dividido por 4 dá 25. Então, nesse caso, já começa a estreitar. Mas, dá para dividir por 5. Então, 80 dividido por 5. Então, você divide 80, porque nós temos aqui a questão de final 0, dá para dividir por 5. Então, 80 dividido por 5 dá quanto? 8 vezes 5, 40. Então, a gente pode aumentar aí. Então, para facilitar e encurtar, então o que é que você faz? Você corta o 0 do 80, do 100 também corta um 0. Então, fica 8 sobre 10. Para você evitar fazer esses cálculos que eu vim fazendo anteriormente. Ou seja, esticando essa parte aí de você fazer uma divisão até chegar no que nós queremos. Então, nós eliminamos 0. Então, fica 8 sobre 10. Então, 8 dá para dividir por 2, que dá igual a 4. 100 dividido por 2, no caso, que não vai ser mais 100, e sim 10, né? E sim 10, porque como eu eliminei o 0, ele passa a ser 10. Então, 10 dividido por 2 igual a 5. Então, no caso, ficou 4/5. Certo? Nós chamamos de fração irredutível. E se nós formos aí apresentar na forma decimal, então nesse caso aí você acrescenta o termo. Então, no caso, quando temos apenas 2 ou 3 casas, então você simplesmente multiplica pelo valor, né, e divide por 100. Então, multiplica por 1, dividido por 100. Então, 25 vezes 1, 25, dividido por 100 fica 0,25. 30 vezes 1, 30, dividido por 100 dá 0,3. 80 vezes 1, 80, dividido por 100 dá 0,8. 16 vezes 1 dá 16, dividido por 100, 0,16. 99 vezes 1, 99, dividido por 100 dá 0,99. Então, eu estou aqui simplificando e facilitando uma forma de você encontrar a porcentagem na forma decimal. Então, 115 vezes 1 dá 115, dividido por 100 dá 1,15. 217 vezes 1, 217. Dividido por 100 dá 2,17. Bom, pessoal, esperamos que nós possamos ter contribuído. Dizer que após essa aula, vocês terão uma atividade.